A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar, então, com todos vocês, é, uma pequena reflexão, né? Aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu tenho meditado sobre isso, e espero que essa palavra possa, então, fortalecer a tua fé nesses dias trabalhosos, dias difíceis que estamos vivendo, e que o Espírito Santo possa, então, te fortalecer, fortalecendo a tua fé, para que você possa crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. Eu, então, gostaria de compartilhar 3 razões pelas quais podemos crer em Jesus Cristo. Por que podemos crer em Jesus? O que nos leva a crer em Jesus? A depositar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança e ter a certeza que Ele cuida de cada um de nós. Então eu gostaria de compartilhar aqui 3 razões. Primeira, eu posso crer em Jesus porque Ele é Deus. Ele é Deus. Acima de tudo e de todos, Ele é Deus, né? E então eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta minha palavra mediante as Escrituras. Quero respaldar minha palavra naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por que então posso afirmar que Jesus Cristo é Deus? No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, nos relata o evangelista, o apóstolo João, da oração de Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras antes de ser preso. Jesus fez uma oração e em meio a esta oração, Jesus então fala com Deus as seguintes palavras, versículo 5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Jesus não passou a existir através do nascimento de Maria. Não. Isso, nascimento através de Maria, foi a forma dele vir ao mundo, mas ele já existia antes. E ele é o Criador de todas as coisas. No próprio Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista, né, o apóstolo João, ele inicia o livro com as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, céus, a terra, o mar, tudo que neles existem, foram criados por Jesus Cristo. Porque Ele é o Verbo que saiu da boca de Deus e fez que tudo acontecesse conforme a vontade do Pai. Então Jesus é o Verbo que saiu da boca de Deus. Quando Deus disse, haja luz, o verbo haver fez com que a luz surgisse. O Verbo fez então que todas as coisas viessem a existir conforme a vontade do Pai. Então você pode crer que o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que Ele teve para criar o mundo, Ele ainda tem para transformar todas as coisas. Assim como Ele transformou o mundo que estava no estado caótico. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Verbo transformou esse mundo caótico
em um paraíso para o homem habitar. Então, creia que Jesus Cristo pode transformar toda e qualquer situação. Segunda razão pelo qual Jesus, ou seja, pelo qual podemos crer em Jesus. Segunda razão que eu quero apresentar, quero compartilhar contigo, é que Jesus morreu em nosso lugar. A morte de Jesus foi uma morte vicária, ou também chamada morte expiatória, ou seja, a morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Por conta do pecado de Adão, nós herdamos a condenação do pecado. Quando Deus disse para Adão: Adão, não coma deste fruto, porque no dia em que comeres desse fruto morrerás. Em outras palavras, Deus estava dizendo então para Adão: Adão, não desobedeça, para que você não morra. E a desobediência à palavra de Deus caracteriza-se em pecado. No livro, ou na carta que Paulo escreve aos Romanos, há 2 versículos que nos levam a esse entendimento. Romanos 3, 23, Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como Adão pecou, ele, sua esposa, seus filhos foram banidos do paraíso, foram destituídos da glória de Deus. E a humanidade também perdeu esse vínculo com o Pai, com Deus. Foi destituída da glória de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo também escreve: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, salário é recompensa. A recompensa do pecado é a morte. Então estávamos com uma dívida com Deus. E essa dívida só poderia ser paga com a nossa morte. E Jesus então veio para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a reconciliação com Deus. Como o próprio Jesus bem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E está escrito isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só podemos ir ao Pai, só temos reconciliação com o Pai, só temos o perdão do Pai por meio de Jesus Cristo, quando nós acreditamos, reconhecemos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para perdoar nossos pecados. E a terceira razão, então, pelo qual devemos crer em Jesus, foi porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus veio, nasceu de uma forma milagrosa, de uma mulher virgem. Ele veio de uma família humilde, pregou o evangelho do perdão de Deus, do perdão mútuo, devemos perdoar uns aos outros, o evangelho do amor. E ele morreu na cruz do Calvário. Uma das piores mortes foi a que Jesus experimentou. E Jesus morreu em nosso lugar. Mas a obra não ficaria completa sem a ressurreição. Jesus então ressuscitou dentre os mortos. Não é reencarnação. Jesus ressuscitou. O mesmo corpo que morreu voltou a viver. Isso é ressurreição. Jesus morreu em nosso lugar, mas por nós, por amor a mim e a você, a cada um de nós, ele ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus, então, nos beneficia
de muitas maneiras. E eu queria apresentar duas, né? Paulo escrevendo aqui mesmo em Romanos, no capítulo 6, no verso 4, Paulo escreve assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 3, verso 4. Jesus morreu, mas ressuscitou. Como nós fomos batizados, e o batismo traz essa alegoria, essa explicação, como descemos as águas, espiritualmente, o velho homem foi sepultado. Quando nós levantamos das águas, a semelhança de Cristo, somos ressuscitados para uma nova vida e, como Paulo escreve, para andarmos em novidade de vida, uma vida nova. Então, a ressurreição de Jesus nos propicia uma vida nova. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida e na tua vida. Então, você pode crer em Jesus. Mas a ressurreição de Jesus também nos traz outros benefícios. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, Paulo escreve algo maravilhoso para mim e para você. E diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, Jesus ressuscitou dentre os mortos para que nós também pudéssemos ressuscitar depois da morte. E isso, nós temos a ressurreição após a morte para viver uma vida eterna na glória celestial. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E Paulo escreve mais, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo escreve assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, com o versículo 18, eu quero encerrar com o versículo 18, que diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a nossa consolação. Podemos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é a ressurreição e a vida, e Ele nos dá a esperança da ressurreição. Para os que morreram em Cristo, tenha a certeza da ressurreição na glória celestial. E nós que estamos vivos, temos a esperança
que nos traz a certeza de um dia sermos arrebatados para estarmos com o Senhor na glória celestial. Então, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque só Jesus tem poder de transformar todas as coisas. Só Jesus morreu no nosso lugar para nos trazer o perdão de Deus, e somente Jesus nos levará para a glória celestial através da ressurreição para a vida eterna. Então, crê nestas palavras. É a palavra de Deus. Não são minhas palavras, mas é a palavra do próprio Jesus para o teu coração, para que você creia nesses dias de tristeza, onde muitos pregam temor, né? Falam muito de morte. Eu quero trazer uma palavra de vida. Quando muitos pregam a morte por conta de contaminação, por conta de coronavírus, eu quero trazer uma palavra de vida para você, para a tua família. Creia que Jesus Cristo é Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.